E aí, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Botando o telefone aqui no silencioso aqui para que nada interrompa, né? No último vídeo eu acabei fazendo uma coisa que estragou um pouquinho o vídeo, né? Mas eu não quis desperdiçar o meu trabalho. Aqui deixei do jeito que estava. Eu acabei... eu tenho um hábito assim de ir gravando e assistindo as imagens. Pelo que eu olhei aqui, deu 20 minutos de imagens captadas. E aí eu vou aproveitar para comentar um fato aqui com vocês. Não sei quanto tempo vai levar. Eu tô com dois assuntos que eu queria muito tratar com vocês. Um é esse que eu vou falar aqui, que é a respeito de uma pessoa até parente minha. E vou falar também depois de um... Se de repente der tempo eu trato aqui. Se não, eu gravo um outro depoimento e publico no outro vídeo, né? Eu vou ver aqui como é que eu faço. Porque são depoimentos... não serão muito prolongados, né? Nenhum nem o outro. O outro eu quero falar aí de mais uma vitória que eu tive na minha jornada de saúde mental, de mudança. Às vezes quantas vezes eu já vim aqui contar dos meus insucessos, dos meus fracassos, né? Mas eu acho que quando eu consigo algo de bom, quando eu consigo vencer, eu acho que isso também deve ser trazido aqui, compartilhado, para que numa balança psicológica a gente consiga assim, não, porra, pode ser que em algum momento errou, não fez certo, mas também temos aqui uma lista de acertos, né? Enfim. Então vamos lá, olha, eu cometi o erro aqui, né? Já era pra estar rodando a imagem aqui. Deixa eu ver, eu vou deixar para rodar essa imagem. Aos 2 minutos, né? Eu vou fazer uma manobra aqui. Pessoal, nesse final de semana, no sábado, eu tinha muito tempo que eu não ia na chácara de uma das minhas tias aqui, sabe? Eu já até comentei eu já contei relatos envolvendo... Eu tenho uma grande dificuldade e até um certo medo. Uma vez eu gravei uma live contando a história dela, um pouquinho da história de vida dela, e eu retirei esse conteúdo, que eu fiquei assim, não, sei lá, não vou arriscar, enfim, o mundo é pequeno, mas talvez hoje eu vou fazer uma retomada. Você tá vendo aqui na imagem cenas da chácara dela, tá? Imagens aí com exclusividade. Não filmei tudo, né? Não filmei a casa, mas eu tentei filmar mais assim, os bichos, as árvores, as estradinhas, né? Eu dei algumas... Em algum momento pode ser que eu interrompa aqui para comentar o que está sendo passado aí no vídeo. Olha só. Eu não estava nem passando assim na minha cabeça de visitar essa minha tia, mas o meu primo Edilson foi para lá, ele, a mãe dele, o marido dela, e ficaram naquela insistência: vem, nós vamos, tem milho aqui, vem comer milho assado, vem fazer umas pamonha. E olha, eu saí daqui, eu fiz um negócio até assim, que eu não sou muito fã de fazer, né? Eu enrolei no sábado, fui sair daqui, já era quase 6 da tarde. Acreditando que a estrada estava boa, algumas pessoas já tinham me dito que a estrada estava boa, e não, um trecho estava bom. Estrada de chão. Nossa, mas assim, 2/3 da viagem, 60 quilômetros, pessoal. A viagem que eu achei que eu ia fazer em 1 hora, eu fiz em quase 2. Que é indo devagarzinho, desviando dos buracos, das lamas. Enfim, mas fui. Cheguei lá, já era quase 8 da noite. Eu digo, eu vou dormir hoje lá na chácara da minha tia. Então eu dormi no sábado à noite e retornei quase nesse horário, umas 17h30 mais ou menos, eu vim embora. Cheguei já de noite aqui ontem à noite, domingo. Assim, eu queria frisar aqui uma questão. Só fazer um parênteses aqui. Essa chácara dela, pessoal, agora tá muito... Se você observar aí, você quase não vai ver galinha. Ela perdeu as galinhas dela. Centenas de galinhas, deu uma doença que dizimou. Ceifou a criação de galinha. Eu fiquei com uma dó. Foi agora, já tem tempo, foi agora acho que em janeiro. Ela falou o nome lá de uma doença que eu nunca nem tinha ouvido falar que essa doença dava em galinha. A doença mais conhecida que dá em galinha é o gogo, né? O gogo, parece uma gripe que dá no frango. Ela disse que foi a cólera.
É, enfim, matou. Diz que é uma doença que a galinha fica fraca e começa a cair pro chão e morre. Ela chamou esse nome, né? Morreu de cólera. Mas não sei se é bem isso, né? Enfim, o que é que ela tá tendo mais agora lá? É porco, né? Tá criando porcos. Ela tem uma criação de gado, mas não fica aí, fica na outra parte da chácara, do outro lado. Então vocês não vão ver vaca aí, né? É... Que mais? Cara, eu achei muito fraco agora dessa minha ida. Da outra vez, antes da pandemia, eu andei lá, eu passei uns 2 dias lá. Ela criava galinha da Angola, ela criava codorna, muitas galinhas. Acho que, sei lá, no mínimo, assim, eu estimo que ela tinha umas 300 galinhas nesse quintal aí. Era muitas mesmo. Na hora de botar milho assim, você perdia de vista, assim, aquele tanto de galinha. E tá isso aí, né, que vocês estão vendo nas imagens. Não tem mais. Não vi galinha da Angola, não vi codorna, não vi patos. Não vi pato também que ela criava. Não sei também porquê, né? Não fui especular. Mas assim, uma coisa eu digo pra vocês: pensa num sossego, meus amigos. Pensa num lugar sossegado, um vento. Eu botei, é porque eu não filmei a parte aí, mas tinha umas redes assim do lado da casa, né? Tem uns pezão de manga. Armamos umas 5 redes lá. O meu primo levou a caixa de som. Eu levei um vinho, ele levou uma cerveja, nós só balançando na rede lá, tomando umas e batendo papo. É um momento assim pra descontrair mesmo, né? Acho que vocês viram aí na imagem o doguinho, né? O caramelo. Ela tem um caramelo, mas eu filmei bastante esse cachorro. Como eu achei ele bonitinho. Mansinho, pessoal, manso. Toda hora eu tava com a mão alisando a cabeça dele lá. O dia que eu for criar um cachorro aqui em casa, eu quero um caramelo, tipo esse aí. Eu sou fã desse cachorro. Mas vamos lá. Pessoal, um dia desse eu botei aqui na aba comunidade, falando dessa minha tia, né? Que ela. Eu até perguntei se ela é hipocondríaca ou não, se é manipulação, enfim. Por quê? Pessoal, eu estava aí na chácara dela. A mulher não quieta, meus amigos. A mulher não quieta. Aquela outra minha tia que mora aqui, a Gerundina, foi pra lá também. E uma hora ela até falou assim, aí ela disse assim: Doraci, eu sou mais nova que você e eu não dou conta desse pique, pessoal. A mulher trabalha, é pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ela não quieta, não quieta. Aí quando ela vem aqui pra cidade, ou quando ela liga, aí é uma reclamação, que sente dor na coluna, que sente dor nas juntas, que dói a cabeça, que sente tontura, dor na barriga, dor em tanto lugar do corpo. Mas não para. Meus amigos, sei lá, 2 semanas atrás eu peguei uma virose que eu fiquei prostrado. Prostrado. Eu sou assim, quando eu adoeço, eu não dou conta de. Se eu estiver sentindo muita dor, uma coisa ruim, eu não dou conta de trabalhar, eu não consigo fazer nada. E ela diz que é cheia de dor e consegue. Aí a gente fica nessa dúvida, né? Eu fico nessa dúvida. Mas aqui eu vou puxar um pouquinho o histórico e vou contar o que é que tá acontecendo agora lá. Eu resolvi gravar, não foi só por conta dessa historinha. Essa parte aí dela, isso aí a gente já até conversou bem, vocês expuseram, né? Mas eu vou trazer algumas coisinhas novas aqui pra vocês. Olha só, ela. Pessoal, essa minha tia tá com 8 anos que ela ficou viúva. O marido dela morreu de infarto. O marido dela morreu com 72 anos. Eu cresci aqui, ele me viu nascer praticamente. Então eu sempre tratei ele de tio, né? Pedi a benção, oi tio, assim era o marido da minha tia. Convivendo desde criança, eu aprendi a chamar ele de tio. E assim, pra mim, eu vou dizer assim que ele era uma pessoa boa entre aspas, né? Porque talvez eu vou contar eu vou contar um fato aqui que vocês vão dizer assim, não, então não era tão gente boa. Mas assim, na lida com a gente, eu achava ele até mais humilde do que ela, bem mais humilde. Meu pai mesmo às vezes dizia assim, fulano, que era ele, né? Para mim ele é meu irmão e a Doraci é minha cunhada. Assim, meu pai se dava mais bem com ele, cunhado, do que a própria irmã. É, Inclusive, depois da morte dele, ela mesma, essa minha tia me contou,
contou pra nós da família que a causa do infarto dele foi por conta de uso de Viagra. Ele, já idoso, pessoal, ele tinha uma barriga, meus amigos. Eu falo que era uma barriga quebrada, mas era um bucho, meus amigos, bucho. Ele não era aquele obeso mórbido, as pernas dele eram umas pernas normais, os braços normais, mas tinha aquela barriga quebrada, sabe? Grande, grande mesmo. E aí eu acho que o que fez ele morrer mais rápido foi aquele bucho, aquele tanto de gordura acumulada na barriga, né? E aí disse que ele, tipo assim, não queria ficar por baixo, né? E ele disse que era no Viagra, hipertenso e acabou tomando muito Viagra e veio a falecer. Essa foi a versão dela, né? Ele morreu na zona rural, andando de bicicleta, uma bicicleta que ele tinha, andando por uma estradinha aí, que vocês vão até ver aqui nas imagens, né? Um pouco dessa estrada. E aí deu o ataque fulminante. Alguém que ia passando na estrada encontrou ele já, acho que com horas que já tinha morrido. Ele caído no chão com a bicicleta no meio das pernas. Foi à tardinha, assim, quando foram encontrá-lo morto, já estava à noite já. Aí até entrar em contato, avisar que ela estava aqui na rua, a minha tia, né? Quando recebeu a notícia. Então alerta aí, né? Não é, esse uso de Viagra aí não é brincadeira, né? Eu fico pensando, o que uma pessoa idosa, um homem idoso ainda assim, incutido, né? Poxa, já aproveitou, teve o que aí? Vamos botar no mínimo aí 50 anos para ter aproveitado, né? Assim, contando descontado aí a infância e 10 anos aí depois que entrou na casa dos 60. Então, assim, deu pra 40, de 40 a 50 anos, deu para aproveitar bem, né? Transar muito, gozar muito, mas não tá suficiente, mesmo sabendo, mesmo doente, mesmo com problemas de saúde, o cara é ali, né? Enfim, pessoal, eu vou tentar fazer uma pequena linha do tempo. Essa minha tia, aqui o que eu tô contando pra vocês assim é coisa que ela mesma abre o jogo, ela fala abertamente. Ela fugiu do Nordeste pra cá, pro Norte, com esse que se tornou o marido dela, era um homem casado. Aí ela fala assim: eu fui namorada, fulano foi meu namorado por 5 anos, até que a gente fugiu. Eu não sei se vocês já observaram que a maioria, é muito difícil você ver uma mulher dizer assim, eu sou amante, ou eu fui amante. Elas falam assim, não, eu era namorada, ou ou eu sou namorada de fulano que é casado. E já escutei muito isso de mulher. Não, eu tenho meu namorado, só que ele é casado. Ou então, outras dizem assim, eu tenho meu homem. Há 15 anos, há 20 anos eu tenho meu homem, eu tenho um relacionamento, porém ele é casado. Mas ela é amante, mas não gosta de usar o termo amante, né? Enfim. Aqui eu estou diante de uma imagem que essa aqui é um pedaço de uma estrada aqui por dentro da terra da minha tia. Isso aqui é essa parte que vocês veem aí na imagem, faz parte da chácara dela. Aí já está secando, pessoal. Essa aí tem época, eu já andei aí em épocas, tipo mês de fevereiro, que a água bate, essa mesma água que vocês estão vendo escorrer aí, ela dá quase na coxa. Você banha aí, sabe? Uma água limpa. É um pedralzão enorme aí, sabe? Um solo rochoso. E aí com muita chuva vira tipo umas lagoas, zona grande de água corrente. Muito bom, muito, muito bonito aí. Eu fui aí, eu resolvi aí pensando que tava cheio ainda, mas não tava mais, né? Tá bem fraquinho já a corrente de água. Então assim, o marido dela era um homem casado, pai de 3 filhos pequenos, inclusive uma filha deficiente, e ele largou tudo, pessoal, largou tudo, a mulher com os 3 filhos e veio pra cá, com a minha tia, né, fugiram, e ele assumiu mesmo. Eu não sei como ele não foi enquadrado naquelas décadas pra trás no crime de bigamia, porque ela mesma conta que ele tinha 2 casamentos, ele tinha um casamento lá no Nordeste e tinha um casamento aqui. Tanto que quando ele morreu, a daqui tava com o maior medo da outra mulher vir pra cá querer pegar o patrimônio, porque a de lá também ele não divorciou dela, né? Ele fugiu, mas continuou o papel lá, casado, né? Eu deixo até uma pergunta aqui, eu não sei se isso ainda é crime. Ainda é crime bigamia? Antigamente isso dava até prisão, né? Havia histórias, né? Principalmente o homem, né? Se casasse 2 vezes. Agora eu fico pensando, né? Era crime e por que os cartórios casavam, né?
Mas talvez é porque, né, hoje tudo informatizado descobre rápido, né? Naquele tempo talvez não. E enfim, veio pra cá, casou, vamos dizer assim, casou mesmo, né, no papel, pela segunda vez e tiveram 4 filhos. 4 filhos, 3 homens e uma filha mulher. A parte dos filhos eu vou deixar quieto. Eu não vou, porque eu já, muito tempo atrás, em outras ocasiões, eu já falei desses filhos dela, né? Hoje eu vou falar mais da vida mesmo dela, de casada, né, como mulher, enfim. Pessoal, eu lembro ali meados dos anos 2000, vamos botar aqui, sei lá, 2003, de 2003 ali até 2005. Eu tava ali entre meus 19 e 21 anos nessa época. Eu lembro que o marido dela foi para os Estados Unidos. Ele já tinha uns filhos que moravam para lá, né? E ele foi para lá, passou 2 anos lá, trabalhando com aquela intenção de ganhar uma grana para aumentar o patrimônio. E ele foi regularmente assim, com visto conseguiu visto, né, de turista e foi de avião mesmo, não precisou ir lá fazer aquela travessia perigosa. E olha só, quando ele foi para os States, ela botou um adolescente de 14 anos para morar na chácara dela. Eu vou chamar o nome desse adolescente aqui, eu vou dar um nome aqui para ele, eu vou chamá-lo de Abel. O Abel é um menino negro, bem pretinho. Foi, passou a morar lá na chácara com ela. Ficou assim, tipo como fosse um criado dela lá, né? Que ajudava, cuidar da chácara, das coisas. E, pessoal, de repente, esse marido dela ficou sabendo lá nos Estados Unidos e começou um problema. E brigando, esse homem acabou vindo pra cá, na época. Isso quase deu morte, meus amigos. Esse homem chegou com uma raiva, com ciúme. Eu vou matar esse desgraçado. Porque você tá tendo um caso com ele. Você tá tendo um caso com ele. Eu não quero ele aqui dentro da minha casa. Eu lembro que na época nós até defendemos. Meu avô ainda era vivo ainda. Meu avô paterno, né? E a gente falou, meu Deus, mas não tem. Por que o tio tá com ciúme da tia Doraci? Ela não é mulher, ela já era uma senhorinha já, né? Assim. Talvez ali na casa dos seus 50 e poucos anos. Eu falei, não, não, não. Eu mesmo falava, eu digo, eu boto minha mão no fogo por ela. Não existe isso. Mas tudo bem, o marido, eu lembro que meu avô até chegou a falar, não, ela tem que botar pra fora, ela tem que respeitar o marido dela. Se o marido não quer, por que que vai deixar esse rapaz lá? Aí acabou expulsando, meu tio expulsou esse rapaz de lá, né? Mas eu achava um absurdo isso, sabe? Meus amigos, aí passou, conte aí. Vamos botar 20 anos, vamos dizer que... Não, 10 anos, né? 20 anos não, 10 anos. De 2005, que foi quando ele expulsou esse rapaz lá da chácara, até 2015, que foi o ano que ele faleceu. Meus amigos, nesses 10 anos, esse Abel sumiu do mapa. Ninguém viu falar, acho que foi embora daqui. Vocês acreditam? O homem morreu, o marido dela morreu, foi velado, foi sepultado. Antes de completar os 7 dias do falecimento do marido, esse rapaz estava dentro da casa da minha tia, aqui na cidade. E eu achei estranho porque, assim, ela passou uma semana aqui de luto, né? Assim, até uma amiga dela, vizinha lá da chácara, veio passar uns dias aqui pensando assim, não, ela deve estar triste, né? De luto, vou passar um dia lá para ela não ficar sozinha. E aí veio, pois o homem... Eu lembro de uma noite que eu fui lá, e aí esse cidadão chegou lá de moto. Aí não mais um adolescente, mas uma lapa de homem. Eu estimo para vocês que ali... Vamos fazer as contas aqui. Se em 2005 ele tinha 14... Não, ele tinha 16, né? Então em 2015 ele tinha uns 26 para 27 anos. Mas tava uma lapa de um negão, meus amigos. Musculoso. Desenvolveu, sabe? Todo fortão, as costas largas. Negão mesmo assim, tenho certeza que as mulheres olham pra ele assim, não é, o bicho não é feio não, sabe? É um cara assim, bem másculo. Assim, eu tenho certeza que as mulheres que olham pra ele devem despertar desejo. É, desejos secretos, enfim. E aí eu achei estranho, porque eu lembro de uma noite que eu estava lá e ele chegou, porque eu baseio por mim. Se eu, por exemplo, quando ela ficava aqui na casa dela, né? Essa casa, ela até, os ladrões roubaram. O que sobrou ela levou pra chácara, a casa tava fechada, abandonada aqui, né? Mas no tempo que a casa era arrumadinha, que ela ficava pra lá e pra cá, eu nunca entrei na casa dela sem bater palmas. Eu tenho um portão, né? Eu batia palma e eu gritava, tia!
tia, sou eu, seu sobrinho e tal. Aí ela aparecia lá, entra, meu filho. Aí eu puxava ali a grade, né, do portãozinho da frente e entrava. Mas eu pensava assim, eu não vou entrar de porta dentro na casa da minha tia, porque, sei lá, às vezes pode ser que ela esteja. A pessoa tá nu, tá se trocando, ou tá com alguém, né? Então eu não vou ser indiscreto. E. Mas ele não, eu percebi tipo assim, o cara chegou, entrou, estacionou a moto, sem camisa, aí ele chegou e falou assim, ele entrou na cozinha e disse assim, Doraci, você já fez a janta? A janta tá pronta? Tá, a comida tá pronta. Pois eu vou tomar um banho ali, jazinho, eu venho jantar. E entrou pra dentro do quarto dela, tomou banho no banheiro do quarto. Tinha um quartão grande dela lá, né? Tomou um banho, acabar se trocou lá de roupa, fez o pratão de comida, comeu, e depois ligou a televisão e se deitou lá no sofá. Eu não vi sequer ele chamar senhora, dona, não, era tu. Doraci, tu fez isso assim, assim. Aí, meus amigos, ali eu já, como se diz, pra um bom entendedor, um pingo já é uma letra. E assim, a partir dali, meus amigos, a partir da morte do marido, esse homem, até hoje, ele é assim, olha, era dentro da casa dela aqui, dormia na casa dela, comia. Depois 3 anos depois, o meu primo faleceu, o filho dela. A casa que era do meu primo, ela deu pra ele. Eu já vi ela falar que não, eu banco ele, eu banco ele. Eu dei uma casa pra ele morar, eu ainda ajudo, eu pago energia, eu faço a compra de supermercado. E a gente sempre ficava assim, me mais troco de que aí aos poucos ela foi soltando, porque aí ele ficava, tipo assim, ele ficava 15 dias aqui, 15 dias lá na roça dela, na chácara. E aquele grude até que foi indo, ela abriu. Ela contou para meu pai, ela contou para Gerundina, foi falando para um, para outro aqui, que ela tinha caso com ele. Ela tinha caso com ele. Ela não contou do passado. Ela não foi falar, quando ele tinha 14 anos eu ficava. Não. Ela contou assim, que depois que o marido morreu. Mas, como se diz, eu juntei o Tico e o Teco, né? Eu digo, não, então, isso aí não é de agora. Isso aí já tinha um caso lá para trás. Desde quando ele era molecote. Aí o marido morreu e ela botou o negão agora. O pessoal ficava com ele, ficava. Pra mim, ela não entrou nesses detalhes, mas pra umas duas mulheres aí da família, ela contou. Inclusive, meu pai foi um que até conversou com ela, falando assim: por que você não arruma uma pessoa mais compatível com você, um senhor mais de idade? Porque esse cara tem idade de ser teu neto. Ele tem idade de ser teu neto. Pessoal, eu sou mais velho que ele. Eu sou sobrinho dela, eu sou mais velho do que esse rapaz. Ele agora, se ele tiver. Não. Se ele tiver muito agora, é uns 33 para 34 anos. Fazendo aqui umas contas de cabeça, né? E. Ela disse pro meu pai, disse para outras pessoas: que diabos eu quero com um velho, rapaz? Quem gosta de coisa velha é museu. Eu sei que eu tô velha, mas eu gosto de jovem, sabe? Eu perto dele eu me sinto jovem também. Tô nova. Assim, eu tô velha no corpo, mas meu espírito é de uma mulher nova. E eu me sinto jovem quando tô com ele. Botar um velho dentro da minha casa só pra tá me passando raiva, eu quero é ele, eu quero é ele. Pessoal, e ela investiu, meus amigos, ela investiu. Pois olha, há mais ou menos 5 meses, final do ano passado, ela andou se queixando, ela chorou, comentando para umas pessoas da família que estava muito frustrada, muito triste, porque ela já tinha investido muito nesse negão, no Abel, e o Abel, aí até que o Abel começou a rejeitar ela, disse que o Abel tava de um jeito que nem dormia, disse que tava armando uma rede um local de fazer farinha lá, porque eu não filmei esse local lá, né, aqui no vídeo, nem lembrei. Para não ficar perto dela, aí disse que ela chorou, ela, meu Deus, o tanto que eu investi nele, o tanto que eu ajudo ele com tudo que eu posso, eu faço tudo por ele, eu trato ele bem. E assim, eu sou apaixonada por ele e ele não me quer. Detalhe, pessoal, eu não sei se eu já falei aí, ela tá com 74 anos e vai fazer agora, acho que é em julho. Daqui uns 3 meses ela vai completar 75 anos, essa minha tia. Então assim, ela não é mais uma pessoa novinha, né? Ela tá na última fase já da vida dela. A velhice mesmo, né? E disse que estava muito amargurada. Poxa, assim, o tanto que eu queria, mas disse que ele falou pra ela, falou, olha, eu não quero, assim, isso aqui é só uma curtição, é só uma aventura, porque assim, ela paga, né?
Aí ele estava servindo ela, mas assim, para ser teu marido, para ser teu homem, eu não quero. E aí, meus amigos, paralelo a essa situação, tinha o Abel. E eu vou dar um nome para um segundo homem nessa história. Eu vou chamá-lo aqui de Diomar. Então, o Diomar, um homem hoje com 64 anos, mas já há um bom tempo. Bote aí, talvez nos últimos 6 anos. Já há uns 6 anos esse senhor presta serviço para ele. Quem é o Diomar? O Diomar também é um senhor negro, cachaceiro, alcoólatra. Cachaceiro mesmo, meus amigos. Pau de cana, sabe? E só que ele é assim, ele parece um mendigo, esse moço, sabe? Eu tive agora esse final de semana, ela me contou direitinho. Parece que o vídeo acabou, né? Que tinha de rodar de vídeo aqui, qualquer coisa eu replico ele de novo aí pra rodar 2 vezes. Acho que aqui o programa não aceita 2 vezes, é só uma. Mas enfim, vamos lá. Esse senhor é uma pessoa, pelo que ela me contou, assim, que não tem família, nunca casou, não tem filho, não tem mulher, parece que os pais já morreram. Se tem algum irmão, não mora por aqui, não tem estudo, mal sabe assinar o nome, pobre, lascado, não tem casa, não tem. Não, lembrei aqui. Ele tem um irmão que mora, um irmão bem mais novo, que no caso, esse irmão é que acolhia ele na casa dele. Então ele se revezava, ele ficava aqui. Aí assim, ele trabalhava, quando a minha tia ligava pra ele, vem aqui que eu quero te pagar pra tu roçar um pasto aqui pra mim, ou eu vou viajar, eu precisava que você ficasse tomando conta aqui da chácara, das coisas, mas era pagando, ela pagava na diária pra ele. Você tome conta. Aí ele ia, mas ele não trabalhava só pra ela. Ele prestava serviço pra ela, prestava em outras chácaras. Eu já vi casos aqui que ela precisava dele às vezes, e ela, meu filho, eu tô aqui presa aqui na roça que eu precisava ir na rua resolver tal coisa, e o Diomar, liguei, o Diomar tá ocupado no outro serviço, noutra chácara, não sei de quem, e só tal dia que ele vai desocupar para poder vir para cá. Então assim, vocês estão entendendo, o Diomar ele não ficava o tempo todo lá. Só, pessoal, que é aquele tipo de homem que tudo que ganha é pro álcool. O problema dele não é mulherada. Eu nunca fiquei sabendo dele que ele fosse raparigueiro, mulherzeiro. O negócio dele é a pinga, é beber pinga. Mas ela sempre dizia assim, não, ele bebe as pingas dele, mas ele faz o serviço, ele trabalha direitinho aqui. Aí, esses últimos tempos, bote aí, eu acho que já de um ano pra cá, esse senhor tem ficado mais lá na chácara. O tempo todo lá, trabalhando, ajudando ela a cuidar das coisas, mas pagando, né? Ela sempre vive eu vou dando, eu dou 200, dou 300 reais pra ele, mas dou a comida, dou o rancho pra ele dormir, né? O rancho, a casa lá, né? Dorme numa rede. E é quem me ajuda aqui. Aí, pessoal, vocês estão percebendo, mas assim, o Diomar, ela nunca abriu a boca dela pra comentar que ela tivesse alguma coisa. Então, assim, o Diomar era o cara que trabalhava muito pra ela, ganhava ali aquela diariazinha e tal. E o Abel era o comedor. Era o cara que ia pra lá mesmo, ó, pam, pam, pam. Eu percebia que ele quase. Eu não vi ela comentar que o Abel trabalhasse pra ela. Na verdade, ela, em troca dessas fodas, né? Ela que bancava ele. Ano passado, ela veio aqui na cidade fazer uma consulta com um médico ginecologista alegando que estava com DST. Diz que estava com. Foi 2 coisas que ela me falou. Foi herpes. Era herpes e outra coisa lá que eu não lembro. Que ela disse que a vagina e o ânus estava lastrado, assim, de aquela caroceira, sabe? Uma caroceira terrível. Meu Deus do céu, olha que situação. E sabe o que eu pensei, pessoal? Porque eu conheço ele, eu conheço o Abel. Às vezes eu vejo ele por a rua, andando de moto. Aqui, às vezes já vi ele na casa dela. Eu falo com ele normal, assim, né? E não sou muito íntimo, né? Eu nem telefone dele eu não tenho. A gente se vê por acaso aí na rua. Mas eu já tive informações que ele é um cara solteiro, morando nessa casa que ela deu pra ele morar. Diz que as putas é direto lá, meus amigos. É trepando, trepando. Eu não falei pra vocês, um cara novo. E olha, assim, eu tô falando como um ponto positivo, mas o homem negro. O pessoal até comenta assim, que diz que os brancos tinham racismo contra os negros, era por inveja, porque o homem negro, ele tem
uma potência sexual maior do que o homem branco, a força física. Até o homem branco, por exemplo, ele envelhece muito mais rápido do que o negro. Aqui quase em frente à minha casa tem um senhor já de 80 anos, que você olha pra ele, você dá uns 50 anos pra ele. A pele lisinha, você quase não vê ruga assim na pele dele. O velho já tem 80 anos. Conversa tá normal ali, sabe? Então assim, a resistência física, a saúde é mais forte. Eu assim, pra mim é uma das coisas mais besta, torpe, grosseira, ignorante, é esse tal de racismo, né? Pessoa se achar melhor do que outro por causa de cor de pele. Eu nunca tive, nunca terei esse tipo de pensamento e assim, eu tenho uma admiração pelas pessoas negras. Eu os admiro. Eu acho que se tem alguém que tem se a gente for falar de uma superioridade, eu acho que os negros eles têm algo a mais de bom do que quem é branco, né? Eu não me considero branco, acho que eu sou um pardo. Mas assim, que eu mencionei a saúde, no caso do homem, a virilidade, a mulher negra, o pessoal fala que ela é mais fogosa, né? Ela é bem mais fogosa do que uma. Eu falo no tesão, né? No campo sexual. Então assim. Eu não sei, você que tá me ouvindo aí, você que é pessoa negra, tenha certeza que quem tem esse racismo contra vocês é inveja, meus amigos. É inveja, é dor de cotovelo, porque queria ter um pouquinho do que vocês têm, dessa saúde boa, dessa. Tudo melhor, né? A população branca ela é bem mais frágil do que a população negra. Enfim, fica aí com certeza, assim, a minha maior admiração pelas pessoas negras. E minha admiração não, meu amor e a minha admiração. Eu fiquei pensando assim na minha cabeça que poderá ter sido esse rapaz que passou essa doença pra ela. Esse dia eu até comentei isso no grupo aqui, e até um rapaz falou assim: provavelmente, Vitor, isso deve ser, não será se não é o HPV? Isso deve ser o HPV, diz que o HPV dá essa. Eu não sabia que dava essa caroceira, né? Mas ela tratou, ela me disse que fez o tratamento e tá curada, né? Mas há poucos meses atrás ela levou assim, tipo, um fora, né? O cara falou, tipo assim, o máximo que dava pra ele seria ficar na função de comedor, tendo essa moeda de troca aí, né? Ela ajudando ele em troca dele ficar com ela. Mas assim, ele assumir ela como mulher dele, como marido, de jeito nenhum. Aí agora, fui lá, né? Fui lá, pessoal, alguém já tinha me dado um toque, se eu não me engano, foi a Gerundina. A Gerundina, ela deu um toque sobre isso aí. Ela falou: Vitor, a sua tia ela tá pensando em casar com o Diomar, aquele senhor lá que trabalha com ela. O Diomar tem 64 anos, pessoal. Ele é 10 anos mais novo do que a minha tia. 10 anos mais novo. Pessoal, você vê assim, é um homem magrinho, meus amigos. Eu não sei nem como é que ele dá conta de fazer aquele serviço. Ele é magro. Depois eu vou falar. A única coisa negativa que eu vi nele foi a questão do álcool, né? Do consumo intenso de álcool. Mas assim, eu já tinha visto ele em outras ocasiões que eu andei por lá. E nessa ocasião agora, que eu fiquei um dia, né? Passei um dia, eu pude observá-lo. Pessoal, é um cara muito humilde. Muito, muito humilde. Até assim, a falinha dele é aquela fala bem serena, sabe? Ele nem pra conversar, ele não fala um pouquinho mais alto aí pra eu poder ouvir. Ele é muito humilde, aquele homem. Assim, eu não vi maldade nele, sabe? Não é aquela pessoa, aquele tipo de homem safado, assim, que tem você sente aquela malícia, aquele olhar malicioso, sabe? Não, não, não. E assim, muito doador, muito prestativo. Eu vi ele num cuidado com ela. E assim. Mas ó, eu tô me antecipando, né? Vamos lá. Eu já tinha ouvido um bizu aqui, mas quando eu cheguei lá, eu cheguei à noite, aí ela já cantou a pedra. Ela falou assim: ó, meu sobrinho, eu já falei pra algumas pessoas, já falei pra minhas irmãs. Eu ainda não tinha falado pra você e pro seu pai, né? Mas eu tava esperando a oportunidade. Mas eu casei, tá? Eu casei no papel. Pessoal, ela casou com esse homem e não. Tipo assim, agora que ela tá dando a notícia. Ela disse: eu casei com ele, eu casei com o Diomar. Por quê? Você sabe da minha situação, eu sou uma mulher só, eu não tenho nenhum filho mais aqui, eu não tenho filho, nem netos que moram aqui. E
E assim, a minha escolha mesmo foi ficar. Durante muito tempo eu pensei de morar na cidade, mas eu gosto mesmo da roça. Eu não consigo morar na cidade. Então aqui que é a minha casa. A casa lá da cidade eu vou ver se eu puder reformar, alugar para ganhar um extra, mas morar lá eu não vou. Eu gosto daqui. Então assim, eu preciso de alguém. E aí, quem era o homem que estava aqui há muito, já tem uns 6 anos que ele trabalha para mim, que ele me ajuda, tudo que eu preciso ele tá aqui, cuida das minhas coisas, ele já conhece a rotina aqui, o Diomar. Então assim, não é, aí ela, pessoal, olha o que ela falou para mim. Vai montando aí o quebra-cabeça. Ela disse assim, não é uma questão, você sabe que eu já sou uma velha, eu não tenho mais esse fogo danado, não é para negócio de tá trepando, não é essas coisas não, é mais a companhia mesmo, sabe? É ter uma pessoa aqui comigo, eu cuido dele, ele cuida de mim, se eu preciso dar uma saída, ele fica olhando, se ele precisar ir, eu fico cuidando, isso aqui não vai ficar sozinho. E então assim, eu fiz minha proposta, eu pedi o Djalmar em casamento. E ele aceitou e casamos. Inclusive, eu já contratei um advogado, agora a gente casado, ele já tem idade para se aposentar como lavrador. Eu já vou dar entrada na documentação para que ele se aposente. Eu não sei como é que é esse trâmite, mas ela falou isso, que aí já é mais um salário que vai entrar para ajudar aqui nas despesas. E assim, ele já me ajudava antes, então ele vai continuar me ajudando, né? Eu vou amparar, ela falou, qual vai ser o meu amparo para ele? É a aposentadoria, e o dia que eu morrer, uma parte disso aqui vai ser dele, né? Se eu morrer primeiro. Se eu partir primeiro, ele fica com a parte do patrimônio. Porque é ele que está, pelo menos essa parte, pessoal, até que eu achei que ela foi justa, né? Que ela falou assim, eu tenho 3 filhos, mas nenhum vai largar suas vidas lá longe para vir me ajudar aqui, cuidar de mim, né? Então assim, uma parte fica para ele, se eu morrer primeiro, e o resto fica pros filhos. Mas assim, eu tô feliz, tô muito feliz que ele tá morando aqui comigo, é meu marido. E assim, agora sim eu vou falar, né, do... Pessoal, quando eu olhei assim, eu não consegui nem fazer muito, porque alguém já tinha me dado um toque, né? Mas eu falei, tia, que bom. Eu botei um sorrisão assim, né? Eu digo, não, eu fico feliz. Eu falei, a senhora já conhece ele, a senhora já me falava do Djalmar há muito tempo, que ele tomava de conta das suas coisas. Aí ela falou da bebida, né? Aí esse ponto eu toquei com ela. Eu falei assim, eu digo, a senhora tem consciência que ele bebe, né? Ela, não, meu filho, eu já sou. Quando ele passava muitos dias aqui que eu ia na rua fazer compra, eu trazia as garrafas de pinga. Quantas vezes eu já cheguei a trazer até de 10 garrafas de cachaça lá da cidade para ele beber aqui. Porque assim, ele bebe, mas ele não é violento, ele não é de estar fazendo bagunça, quebradeira aqui dentro de casa. O máximo que acontece quando ele bebe muito é ele deita numa rede ou deita no sofá aqui e vai esperar passar o coma alcoólico dele, né? Mas não atrapalha fazer o serviço. Ele não. Aí, tá, quem é? Agora sim, eu vou descrever um pouquinho quem é o Djalmar, né? O Djalmar é esse homem que eu falei pra vocês, ele é um homem, um senhorzinho negro, que eu percebi uma humildade muito grande nele. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele tá casado com ela, mas ele continua tratando ela como se ela fosse a patroa dele. Eu escutava toda hora ele falar assim, ô dona Doraci, a senhora quer que eu faça isso assim, assim? Isso assim, aí toda hora eu via ele dar um beijinho na testa dele, sabe? Na testa dela. Ô meu amor, aí dava aquele beijinho você tá bem? E assim, ela o tempo todo, Djalmar, por favor, vai ver os porcos ali, cuida lá, vai ver, ó, tem que botar comida pros porcos. Vai lá na roça de milho que os tatu devem estar querendo comer. Corre lá, vai atalhar lá os bichos, senão vai comer a roça de milho lá. Eu percebi que a relação de patroa e empregado, mesmo eles tendo casado, não mudou. Olha, teve um momento, acho que foi de tardezinha, que eu escutei quando ele falou assim, dona Doraci, eu vou deitar bem aqui um pouquinho na rede, tá? Que eu tô meio cansado. Deita, rapaz, pode deitar aí. Então, assim, o pessoal ali é uma pessoa, ele não, assim, olha, não é cafajeste, não é um cara ruim. Ele é um cara, assim, eu senti. A minha impressão sobre ele é de uma pessoa muito humilde e até sem maldade com as coisas. Agora eu vou entrar, até aqui tá tudo muito bonitinho a história, né? Mas vamos prosseguir. Ainda tem um negócio aqui. Talvez vocês não vão nem se espantar com isso aqui. Pessoal, eu falei das redes aqui pra vocês, né? Aí
assim, eu não trabalhei nada, eu fui pra lá, foi pra relaxar um pouquinho. Aí eu tava lá, mais meu primo lá debaixo da rede, lá, nós batendo papo. Conversei muito com ele lá, apesar de ele também é outro cachaceiro. Inclusive, esse meu primo direto, pessoal, direto ele vai lá pra roça. Eu aqui é difícil eu ir. Depois eu descobri, eu deduzi, eu falei, eu sei porque que o Edilson gosta de ir lá pra roça da tia Doracé, porque lá tem um cachaceiro lá. Aí ele. Olha, vocês podem observar, todo cachaceiro, ele só gosta de amizade com cachaceiro. Eu mesmo, assim, quantos amigos eu já tive também cachaceiro que não gostava muito de mim. Por quê? Porque aqui na minha casa eu não tenho pinga pra oferecer, né? Mas eu duvido se eu fosse um pinguço, toda semana aqui eu tivesse uma caixa de 51 aqui, se minha casa não era cheia de amigos aqui pra beber, né? Enfim, meu primo direto vai. Ele, essa é minha ida agora é porque eu botei no capricho mesmo. Não, hoje eu vou lá, né? Mas assim, ele já direto, é um fim de semana, outro não, ele vai lá na chácara dessa minha tia. E muito é pra beber pinga. Ele mesmo falou: não, eu gosto de beber pinga lá com o senhor lá que trabalha lá pra nossa tia, né? Pessoal, eu cheguei no sábado, né? Dormi no domingo. Eu acho que era mais ou menos assim, umas 2 da tarde. Depois do almoço, eu balançando lá na rede, de repente a Gerundina, que a Gerundina tava mais na cozinha com ela. Elas estavam preparando pamonha, botando lá as pamonhas pra cozinhar, amarrando, né? Bota aquela massa na palha do milho. Elas que estavam cuidando dessa parte lá. E de repente a Gerundina foi lá e sentou perto de mim e me falou assim: Vitor, eu vi uma coisa ali que eu fiquei assim, de queixo caído. Eu falei: o que foi, tia? Você acredita que a Doraci continuou de contato com o negão lá, com o Abel? A Gerundina disse que viu essa cena. No caso, o Diomar tinha saído. Diomar, olha, eu até esqueci tinha uma coisa que era pra eu falar aqui pra vocês, uma coisa que eu vi muito positiva nele. O pessoal pensa num velho bom de tiro, meus amigos. Que essa minha tia, ela tem armamento lá, ela tem espingarda, ela tem arma mesmo, revólver. Eu não sei se aquilo é legalizado, provavelmente não é legalizado, mas ela tem. Eu teve um momento que eu tava deitado lá e eu vi ele lá no mato atirando lá, eu até corri pra dentro da casa, eu digo: calma aí. Eu tenho medo dessas coisas, sabe? Um pouco eu erro o tiro lá e me acerta, Deus me livre. Tava ele e o Edilson lá, eu não sei o que, acho que querendo matar passarinho, não sei, estavam dando tiro lá no. E aí eu não quis ficar no terreiro enquanto eles estavam dando esses tiros. E assim, toda hora eu via ele com essa espingarda aqui tem tipo uma alça com essa espingarda montando a moto e vai pro mato. Enfim, o que eu pensei? Pelo menos uma coisa eu constatei, que ele é bom de tiro, né? Ele é bom pra atirar. É vergonhoso eu falar isso aqui, mas eu não sei. Se você me entregar uma arma, eu não sei atirar, né? Mas um dia aí, mais pra frente, quem sabe eu faço o curso de tiro, né? É necessário. Então assim, no caso ela, por ser mulher, idosa, eu acho que ela ter esse homem lá com ela é bom. Eu não vi com maus olhos não, eu acho que é até melhor do que ela botar um jovem, né? Eu acho que é muito incompatível. Ela quis muito o Abel, mas não deu certo, o Abel não quis ela, né? Então ela arrumou esse senhor que dá conta, né, de auxiliá-la lá. Pois diz que o Abel ligou pra ela e ela pegou, atendeu na vista da outra. Oi, meu amor, tudo bom com você, querido? Tudo bom? E mandando um beijinho pra ele. Nossa, você sabe que eu gosto muito de você e tal. E aí disse que saiu lá pro terreiro, acho que pra ter a conversinha secreta dela, né? A Gerundina, pessoal, ela não guarda segredo de ninguém. E essa minha tia desabafa é com ela. E aí ela vai e conta. É pra mim mesmo, ela conta. Rapaz, ela já chegou a me contar que adora o Abel. Que o Abel é gostoso, o Abel tem um pau duro igual um ferro. Diz que falava assim: ô minha cunhada, eu passei tantos anos com meu marido broxa, tendo que aturar um velho broxa dentro de casa. E aí eu, tipo assim, fiquei viúva, tipo, tive a liberdade, Abel voltou pra mim. E assim, nossa, mas pensa no homem, o cara naturalmente, sabe? O cara é bom mesmo, tem um. Enfim, eu prefiro, até constrangedor estar entrando nesses detalhes aqui, né? Mas ela enaltecia que o pênis desse rapaz pra ela era tudo de bom, né? Que o cara era potente, né? Assim que chama, né? O cara tinha ereções fortes ali pra ela.
Pois ela disse que ela conversou, e ela disse que falou, tocou, assim, meio que advertiu ela, né? Falou, Doraci, mas assim, tu continua de contato com esse rapaz. Eu falou, você não tem medo, assim, do teu marido? Antes ele podia não achar ruim porque ele era só seu empregado aqui na roça, né? Mas ele é teu marido agora. Como é que você tem seu marido dentro de casa e vai ficar nesses contatinhos agora com esse homem? E aí disse que ela foi a hora que ela cantou a pedra. Ela disse, mas quem foi que disse que eu disse? Não, não acabou. Você acha que esse velho aqui dá conta de mim? Eu casei com ele, foi para mim ter ele aqui. Ele vai trabalhar para mim. Antes eu tinha que pagar, agora eu nem preciso pagar. Eu não vou pagar e eu ainda vou conseguir mais um salário, que quem vai tomar de conta desse salário sou eu. Eu vou aposentar ele, mas eu que vou ficar com o salário. Ele já vai ter muita coisa aqui de mim, tá? Ele já vai ter casa para ele morar de graça aqui, vai ter comida. Então, já para quem vive igual um mendigo na rua aí, perambulando aí sem ter um couro para morrer em cima, ele já tá tendo muita coisa. E você sabe que esse velho aí, ele não dá conta de mais nada não, rapaz. Mulher, cunhada, né? Ela chama assim. Não dá conta mais de nada não. Então, assim, você acha mesmo que não vou dispensar o Abel. Eu gosto dele, sabe? Ele não me quis como mulher não, mas eu banco ele vai continuar morando na casa lá que eu dei para ele. Eu banco, eu pago as contas para ele, eu banco e eu vou continuar, não acabou, não acabou não, não tá rompido ainda, sabe? E assim, essa parte que você sabe que eu tomo hormônio, né? Eu tomo hormônios, então eu tenho um tesão, eu tenho um desejo, eu quero ficar com o homem. E ele é o cara que me satisfaz. Meus amigos, quando a Gerundina me contou isso aí, eu fiquei, caramba, pessoal, vocês estão percebendo aqui. Aí eu vejo, não no migtal, não no meio migtal aqui, mas essa semana eu conversei muito novamente. A gente, assim, faz umas retomadas aí. Estávamos falando sobre o movimento da Real. Eu tenho um participante no meu grupo que ele é um jovem, acho que ele está com 20 anos agora. Se ele tiver muito é 20 anos. E ele me fez uma pergunta lá. Ele falou assim: Vitor, é porque eu comentei, isso assim na época da Real. O que era esse movimento da Real? Aí mandei um áudio, fui fazendo um resumo, né? Pra ele saber ali do que se tratava, né? A meu ver, teve sua utilidade, mas eu vou chamar de movimento, né? É um movimento praticamente antagônico ao MGTOW. Eu hoje não conseguiria, por exemplo, fazer parte de um grupo da Real. Não conseguiria, porque no grupo da Real estão lá que a gente já tem um apelido, a gente até apelidou, né? Nós MGTOWs, a gente apelidou de tradecons, os tradecons, que é o homem tradicionalista conservador. Então ali estão os tradicionalistas, os conservadores, os religiosos, os casadinhos, os solteiros que estão desejando a mulher exceção. São os seguidores dos livros de Nessahran Alita, né? Se você me perguntasse assim, qual é a fundamentação do movimento da Real? Basicamente eram os 5 livros de Nessahran Alita. Até hoje eu só li o primeiro livro, que é o Sofrimento Amoroso do Homem, né? Mas eu ainda quero ler outro, né? Tem o Profano Feminino, o Magnetismo Feminino, enfim, tem outros lá. E que eu ainda pretendo fazer a leitura. O Miguel Von Baster, muito tempo atrás, quando ele teve o seu canal, em 2017, ele ainda fez acho que 3 vídeos detonando Nessahran Alita, né? Detonando Nessahran Alita. Porque assim, o Nessahran Alita, ele tinha a parte boa dele é que ele desmascarava eu diria a Red Pill, toda a Red Pill da mulher, sobre a mulher é revelado no livro dele. Só que o problema é que ele incentiva os homens a fazer parte do jogo. A ideia é assim, eu vou te ensinar como jogar o jogo feminino. E aí que mora o perigo. Mas às vezes eu defendo, naquela época mesmo do Von Baster, uma vez eu falei pra ele, Von Baster, eu acho que o Nessahran Alita, quando ele escreveu esses livros dele, foi numa época que ainda não tinha essa legislação ginocêntrica que temos hoje. Era uma outra realidade, né? E aí, talvez se ele fosse escrever hoje, ele não faria dessa maneira, né? Talvez a literatura dele seria com uma outra abordagem. Mas houve um tempo ainda que os homens poderiam, fazer parte desse jogo sem correr tantos riscos.
Mas assim, por que que eu tô falando? Por que que eu voltei um pouquinho nessa questão da real? Porque eu fiz parte 5 anos, meus amigos. Conte aí, de 2012 a 2017, foi 5 anos. Eu era de dentro dos grupos. Eu lembro quando eu criei esse canal aqui, que foi até o Von Baster que me ajudou. Por que que eu botei voz robotizada no início? Eu não queria. Assim, eu fiquei com mau medo quando eu criei esse canal, porque eu ficava assim, caramba, eu sou de dentro dos grupos aí da Real. Olha, eu acho que pode ser, eu não duvido que possa haver algum homem que fez parte desses grupos lá atrás e de repente reconheça até a minha voz, esse Vitor bem é o fulano lá daquele grupo. Mas às vezes o cara, por um respeito, uma consideração, nunca veio aqui fazer qualquer tipo de revelação, exposição, né? Mas eu acho que pode haver essas pessoas que lembram-se de mim, porque nos grupos da Real não tinha anonimato. Eu lembro que pra gente participar de um grupo no WhatsApp, você tinha que. Por exemplo, alguém me adicionou naquele grupo, né? Eu tinha que botar uma foto, dizer o meu nome, onde eu morava, o que que eu fazia, eu tinha que me apresentar no grupo. Não era tolerado perfil fake. Mas era de boa, assim, porque. De boa, entre aspas, né? Tinha muita treta ali. Muita treta, mas assim. O que que eu falar do movimento da Real tem a ver com a história da tia Doraci? É que eu lembro que nesses grupos tinha um saudosismo, meus amigos, um saudosismo gigante, muito grande, pelas mulheres da década de 40, de 50. Essa minha tia, ela é da década de 40. Acho que a tia Doraci, ela é de 47, 48, eu não tô bem lembrado. Não, ou é 48 ou é 49. Eu arrisco. Se ela tá com 74, acho que ela é de 48. Depois vocês podem fazer as contas aí pra mim, pra ver se dá exato, né? Então, olha, meus amigos, eu já ouvi da boca dela e das outras irmãs dela, que são bem velhinhas já. Tem uma irmã dessa minha tia que mora no Tocantins, que já tem 83, 83, 84, a irmã mais velha de meu pai. Eu já ouvi da boca dessas minhas tias, tudo velha, já, quase próximo dos 80, uma com mais de 80, dizer assim, olha, porque assim, todo mês de julho elas se reúnem. Todo julho elas estão aqui. Só não teve na pandemia, mas exclua a pandemia, todo mês elas se reúnem aqui. Quantas vezes nesses encontros aqui de família eu escutava elas conversando e falar assim, rapaz, se eu voltasse à minha juventude, sabe, se eu pudesse voltar a ser novinha, pra viver nos dias de hoje, eu que não ia ser trouxa de ficar sendo escrava de marido, como eu fui, ter parido tanto de filho que eu pari, era escrava de marido, levando chifre, tinha que aguentar. Eu já escutei elas falar assim, olha, quando eu era nova, que eu sofria na mão do meu marido, mamãe fazia era dizer, ó, minha filha, a panela que lhe criou furou. Tá, você não escolheu ele? Você não escolheu ele pra casar? Ah, ele tá te traindo, mas você vai ficar casada com ele. Eu não quero filha separada aqui dentro da minha casa, não. Tá, eu não quero uma separada aqui dentro da minha casa, não. Aguente. Sabe, se você não quiser, pois você caça outro rumo, que aqui em casa eu não quero, de volta. E ela, naquele tempo, eu já escutei, pessoal, eu já escutei minhas tias, assim, que é de uma geração. Essas minhas tias, elas, assim, tranquilamente eu seria um neto, daria pra ser um neto delas, assim, pela minha idade, né? O negócio é porque meu pai é o caçula, e aí as irmãs mais velhas de meu pai teria a idade de ser mãe dele, né? Enfim. E assim, elas criticando, ela, olha, mulher hoje para ficar aguentando abuso de marido, só se for burra se quiser, porque hoje a mulher tem todos os direitos, pode trabalhar, pode se formar, pode ser independente. Pra que ficar sendo oprimida por macho, sabe? Pois tem mais a que ser livre, tem que curtir, tem que aproveitar. Eu mesmo que não. Aí eu sinto, às vezes na fala dessas minhas tias, assim, como que um sentimento de inveja das mulheres mais novas, das mulheres jovens. E essas que estão aí curtindo, sabe? Curtindo, adoidado, sabe? E veja vocês a postura dessa minha tia. E olha, veja vocês, ela veio de uma geração lá para trás, foi de uma época que o negócio era mais rígido. E mesmo sendo mais rígido, vocês viram, ela novinha, ela fugiu, né, com um cara casado. Eu mesmo eu não sou de comentar. Eu lembro que uma vez eu comentei assim perto dela um caso até da escola, que uma mulher que trabalhava comigo
Tava sendo amante de um senhor que era pai de aluno lá da escola. Isso deu briga. As filhas desse homem adolescente afrontavam ela, brigava com ela. A mulher também chegou a entrar dentro da escola pra brigar. E eu comentando, meus amigos, essa minha tia fechou uma cara. Fechou uma cara pra mim. Eu saquei na hora. Eu digo, ixi, ela não gostou, porque ela tá pensando que eu tô jogando indireta nela, porque no passado ela fez isso. Mas sabe, às vezes pra mim até é meio complicado assim, porque eu não. Como é que eu posso dizer que quando eu, quando eu nasci, ela já tinha muitos anos que ela vivia com esse marido dela aqui, os filhos dela já eram grandes, né? Era tudo rapazinho já. Então, assim, na minha cabeça é como se ela fosse qualquer outra mulher. Eu sei porque depois ela foi contando essa história assim, né? Mas não foi uma coisa que eu acompanhei na época pra ter ficado muito marcado na minha memória, né? E aí viveu, foi aquela coisa, né? O marido era um cafa, meus amigos, era cafa. Ela conta as histórias aqui, o tanto que ela levou chifre, o tanto que ela foi traída. Ele teve outros filhos fora do casamento, não foi só com ela. Uma vez ela comentou uma história aqui, ela com 4 crianças dentro de casa e ele com uma amante. Dormia com ela, dormia com a amante. Aí ela disse que um dia chegou pra ele e falou: eu não aguento mais, é o seguinte, você vai ter que escolher ou eu ou a outra. Aí disse que ele falou: pois eu escolho a outra. E fez as malas e saiu de casa e foi morar com a outra. E ela disse que quase morre nessa época. Aí foi atrás dele, disse que chorou, se humilhou e pediu pra ele voltar. Pelo amor de Deus, volta pra casa. Assim, eu não me importo, eu não vou brigar, eu não vou achar ruim se você pode continuar tendo casa, mas volta pra casa que eu não vou dar conta de criar 4 filhos sozinha. Eu preciso de você pra criar esses meninos lá em casa. E aí foi quando ele voltou. Mas ela disse que depois que ele voltou, ainda acho que mais uns 10 anos ele ainda continuou tendo caso com essa outra mulher, bancando essa outra mulher, sabe? E ela tolerou tudo isso, né? Ela aguentou tudo isso dele. E hoje tá aí, né? Aí você vê que, olha, no passado, talvez ela se suportava porque tinha algumas sanções aí, né? Tinha algumas repreensões aí. Por isso que aguentava. Não é que ela não tinha vontade de se saltar, de aprontar, sabe? Hoje a mulher mais jovem, ela faz isso porque lhe foi dada toda essa liberdade, né? Então tá aí. O que eu consegui concluir, meus amigos, de forma muito clara e evidente ali, é que ela soube ajeitar o negócio direitinho. O que ela percebeu? O senhor Diomar é um homem pobre, um flagelado na vida, coitado, sem estudo, sem nada, não tem uma estrutura, ele não construiu isso ao longo da vida dele, ter o patrimônio dele, as coisas dele, né? Ficou perambulando, bebendo pinga, vai ver que quando era mais novo curtiu um pouco, e aí largado, e assim, não é uma pessoa do mal, ela pensou, isso aqui a pessoa perfeita, né? Então eu vi ali, não um marido, mas eu vi ali um empregado. Ela só se amarrou mais, enquanto antes era só, não, tinha que contratar por tantos dias, não, agora tá fixo, né? Tá ali 100% agora, exclusivo pra ela, né? Pra cuidar das coisas dela ali, fazer companhia e tal. Mas veja vocês, ela não abriu mão do negão. A cunhada dela comentou assim, eu fico com medo de uma coisa dessa, que vai que esse homem... Mas eu pensei na minha cabeça, não, apesar que o coração dos outros é terra que ninguém anda, né? A gente nunca sabe do que o outro é capaz, mas eu penso assim, que pela índole desse senhor e por os benefícios, que eu vi aquele homem com um semblante tão feliz ali, coitado. Ele estava tão feliz ali, parece que era tudo que ele queria, sabe? Era estar ali. Eu acho que até se ele descobrir. E ele, na verdade, pessoal, eu acho que ele não vai zangar não, porque assim, eu sabia que muitas das vezes ele estava lá trabalhando para ela, prestando serviço, e o negão ia lá e dormia. Tipo assim, ela ficava com o negão lá no quarto, e ele dormindo no outro quarto, dormindo numa rede. Já sabia, meus amigos, que ela tinha rolo. Então, eu acho que no final disso aí, vamos ver, né? Deixa as águas rolarem, pra gente saber o que vai acontecer. Mas eu nem duvido que ele aceite. Se ela chegar e disser, não, eu vou continuar tendo meu caso com fulano, né, que eu já tinha, e é capaz dele aceitar. Aceita sim. É isso aí, meus amigos. A véona lá fala que que é muito doente, mas tá aí, ó. Ela continua lá cuidando, trabalhando, tem fogo, tá cheia de projetos, né? Ela conversa assim com a gente, que a sensação que dá
É que ela crê assim que ela ainda vai ter muitos anos de vida, ela não vai morrer tão cedo, né? No mínimo. Uma vez a minha prima comentou, disse que perguntou pra ela. Eu tinha, a senhora tá pensando que a senhora ainda vai viver mais uns 60 anos, né? E ela, mas é com certeza, minha filha, eu tô me cuidando aqui, é pra me viver no mínimo mais 50 ou 60 anos. Então acho que ela tá com 74, ela deve contar aí que ela vai morrer lá pelos 125 anos. Ainda tem muita coisa pra aproveitar, né? Tomara que ela consiga, né, viver isso tudo, mas a gente sabe que não, pouquíssimos, raríssimos casos de alguém que ultrapassa aqui, a barreira dos 100 anos, né? Quem chega a 90, eu já acho assim um grande sortudo. Um grande sortudo quem chega aos 90 anos. É muito difícil. Por isso que eu falo, a gente tem que zelar da nossa vida e procurar vivê-la da melhor maneira possível. Porque é curto, pessoal. Eu mesmo, eu já considero que eu já estou na metade da minha vida. Eu estou chegando daqui, esse ano eu já faço 39, praticamente daqui 2 meses. Daqui mais um pouquinho, 40, pronto. Aí o que é que eu ainda vou ter? Se eu me cuidar bem, se eu tiver toda sorte, né? Pode ser que eu chegue aos 80. De repente eu chego nos 80, teorei aí mais 40 anos, né? Pra aproveitar. Isso depende muito, muito assim do estilo de vida, como é que a gente conduz essa vida. Porque todos os dias a gente vê o que é que acontece aí, as inúmeras formas das pessoas morrerem, se acabarem por passos maldados, né? Se mete em situações de risco, não cuida da saúde, enfim. Mas é isso aí, acho que era esse o meu depoimento. Torcer que eu não retire esse conteúdo do ar, né? Tomara que ele fique aí. Um grande abraço aí para todos vocês, viu? Agradeço aí por terem me ouvido. Bye, bye.